Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sexta-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação da palavra. Vamos ver o que Jesus nos trouxe de ensinamento, né? O que a gente pode trazer para a nossa vida, em questão de mudanças, né? E assim alegrar o coração do Senhor. Amém? Então, pessoal, a palavra de Deus hoje ela está no livro de João. João aqui, ó, João, no capítulo 10, aqui, no versículo do 31, versículo do 31, do 31 ao 42. As autoridades dos judeus pegaram pedras outra vez para apedrejar Jesus. Então Jesus disse: Por ordem do meu Pai, tenho feito muitas coisas boas na presença de vocês. Por qual delas vocês me querem apedrejar? As autoridades dos judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa de boas obras, e sim por causa de uma blasfêmia. Tu és apenas um homem e te fazes passar por Deus. Jesus disse: Por acaso não é na lei de vocês que está escrito? Eu disse: Vocês são deuses? Ninguém pode anular a Escritura. Ora, a lei chama de deuses as pessoas às quais a palavra de Deus foi dirigida. O Pai me consagrou e me enviou ao mundo, porque vocês me acusam de blasfêmia, se eu digo que sou filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, vocês não precisam acreditar em mim. Mas se eu as faço, mesmo que vocês não queiram acreditar em mim, acreditem pelo menos em minhas obras. Assim vocês conhecerão, de uma vez por todas, que o Pai está presente em mim e eu no Pai. Eles tentaram outra vez prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus atravessou de novo o Rio Jordão e foi para o lugar onde antes João ficava batizando. E aí ficou. Muitos foram ao seu encontro e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E aí muitos acreditaram em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus vem nos mostrar que Jesus está em Deus e Deus está em Jesus. Ele mostra aqui. A palavra diz que os judeus não acreditavam de forma nenhuma em Jesus. Via as suas obras, mas não acreditava. Não acreditava que ele era o Filho de Deus, não acreditava que ele era o Messias, que ele era o Salvador, que ele estava ali, né, para salvar a humanidade. Eles não acreditavam. Geralmente a gente, quando fala dos judeus, a gente sabe que Jesus viveu ali, no meio dos judeus. Claro que a descendência de Jesus, ela é divina, né? Por quê? Porque ela veio do Espírito Santo, né? Não tem descendência nenhuma com os judeus, mas ele conviveu ali, ele foi criado ali em família judaica e viveu ali. Então todos ali conheciam a Jesus, né? Então por ele ali se mostrar um homem normal, como qualquer outro, né? Mesmo fazendo milagres, eles não acreditavam, né, que Jesus era o Messias. Eu acredito que naquela época lá existisse muitos profetas, mas nenhum fazia o que Jesus fazia. Nenhum realizava prodígios e milagres como Jesus fazia. Se você olha com um pouquinho de atenção para uma situação, você vai perceber, essa situação em especial, você vai perceber que Jesus era diferente, né? Ninguém realiza milagres a olho nu
se não tiver uma intimidade com o Pai, né? Se não vir do Pai. E eles achavam que Jesus era um homem normal e estava blasfemando quando Jesus dizia: eu vim do Pai, eu sou filho do Pai. Né? Então, essas obras que eu faço é através do meu Pai. Né? Mas eles não acreditavam. Hoje em dia é a mesma coisa. Né? Hoje em dia é a mesma coisa. Existem pessoas igualzinho aos judeus. Existem os judeus, tem a sua religião, e existem pessoas que vê o milagre de Deus acontecer na sua frente, muitas vezes dentro da sua família, muitas vezes na pessoa mesmo. Às vezes é uma cura, às vezes é um impossível que acontece, né? Às vezes é uma doença que está ali, às vezes você vê uma pessoa ali morrendo e de repente a pessoa revive, né? Você vê o milagre ali, mas o coração do ser humano, ele é tão duro, mas tão duro, que a gente consegue esquecer rapidinho as coisas que Deus faz na nossa vida, que Jesus faz na nossa vida. Né? E esse evangelho ele vem nos mostrar que a gente não deve excluir Jesus da nossa vida. Depois que a gente consegue, a gente vê a realização dos milagres na nossa vida. E muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente tem um milagre e passamos uma vida inteira, vamos se dizer assim, em busca de algo, né? Pedindo a Deus. Então, um belo dia, Deus nos dá o favor de ter aquilo ali, de realizar aquilo ali. E depois que você consegue, naquele momento, Deus, é tudo, né? Mas depois você vai esquecendo o que ele fez. E aí, a gente vai fazendo o quê? Volta a fazer as desobediências que a gente fazia. A gente volta a pecar sem nenhum sentimento de culpa. Em nenhum momento, muitas vezes, a gente lembra do milagre de Jesus na nossa vida. Poxa, naquela época, puxa vida, eu pedi tanto por algo. Hoje eu tenho esse algo do meu lado. Hoje eu vi essa cura dessa pessoa do meu lado, né? E hoje eu não posso fazer o que eu fazia antes. Eu não posso, porque hoje eu acredito, eu sei que existe um Deus verdadeiro na minha vida que pode realizar os meus milagres. Se ele me deu esse favor, ele pode me dar muito mais. Então eu não posso viver assim, né? Mas a gente não é assim. A gente esquece das maravilhas que Jesus faz na nossa vida e a gente volta a viver de forma errada, né? Então, nesse evangelho, Jesus vem nos mostrar isso aí. Jesus vem nos mostrar que os judeus, o povo dele lá onde ele viveu, onde ele cresceu, naquele meio ali, não acreditava nele. Não acreditava que ele era filho de Deus. Acreditava só nas obras, porque via naquele momento, a olho nu, as curas de Jesus. Né? Eles estavam por ali e ele via Jesus curar cegos, coxos, aleijados, né? Então eles acreditavam em Jesus, na obra que ele fazia, porque ali a olho nu ele estava vendo, mas eles não acreditavam que Jesus, por ser um homem simples, né? Filho de carpinteiro, pobres, pudesse ser filho de Deus, né? Pudesse ser filho de Deus. E eles não acreditavam. E hoje Jesus, com esse evangelho, vem nos fazer um convite, né? A gente precisa acreditar que Deus é filho de Deus. Em nenhum momento da nossa vida a gente pode descartar a possibilidade, tirar Jesus da nossa vida, né? Muitas vezes acontecem as coisas e a gente não como é que eu posso dizer, premiado, né, a realizar certas coisas na nossa vida. E por isso muitos, né, na sua fraqueza talvez espiritual, não sei, talvez na sua aridez espiritual, né? Todos nós temos essa aridez espiritual, esse tempo que a gente se afasta um pouco. E aí nisso, eu acredito que o inimigo toma conta e
você passa a desacreditar de Deus. Muitas vezes você diz, a minha mãe está ali doente, sofrendo com um câncer numa cama, já faz 10 anos. Né? Nem ela morre, nem ela se cura. Que Deus é esse? Não é assim? Que Deus é esse? Esse Deus é um Deus carrasco. Eu não acredito que exista mais Deus na vida. Não tem, não existe Jesus, não existe Deus, não existe ninguém. Se chega uma pessoa para falar do amor de Deus a uma pessoa assim, ela vai dizer que amor que esse Deus tem por nós. Porque a minha mãe está ali se defiando em cima de uma cama, faz 10 anos, nem ela morre para descansar e nem ela se cura, né? Mas por que será? Nós não sabemos o porquê de tanta demora para uma pessoa que já está acamado, sofrendo com dores, não morrer. Ou não se curar. Só quem sabe é Deus, do interior daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa está ali, mas o coração da pessoa é um coração que não se dobra ao perdão. É um coração que está ali, mas que naquele tempo de leito lembra da vida toda, do que fez de errado e não pede perdão, né? Tem intrigados, não manda chamar esses intrigados para fazer as pazes, para tirar esse peso de dentro, porque o orgulho é muito grande, né? O orgulho é muito grande. Então, só Jesus sabe o porquê daquelas pessoas estarem ali, né? Já tem pessoas que não passam muito tempo. Tem pessoas que descobrem um câncer, no instante o câncer leva, né? A pessoa não sofre. Então, naquele pequeno período que a pessoa está em tratamento, aquela pessoa ali, se mesmo que ela tenha intrigados, que ela tenha ódio, que ela tenha isso, ela tem um tempo e ela se desdobra a pedir perdão, a ser uma pessoa melhor, porque ela sabe, ela está com medo que a qualquer momento ela pode ir embora. Então, ela tem esse compromisso em pedir perdão, em se limpar diante de Deus. Então, muita gente, quando passa por certa situação, tira Deus da sua vida. Acredita nos milagres, vê os milagres, mas não acredita mais em Deus. Diz assim, não existe, Deus não existe. E esse é um pecado que não tem perdão. É o pecado, o famoso pecado da Bíblia, o único que não há perdão. É aquele que a gente blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente blasfema, a gente tira Jesus Cristo da nossa vida, né? A gente não quer saber dele. A gente não acredita mais nele. Por quê? Por um capricho, porque a gente queria algo e esse algo não foi nos dado. Às vezes as coisas que a gente quer não é nos dar, ele não nos dá porque a gente não merece. Não estamos sendo merecedores daquilo ali, né? Outras vezes ele não nos dá porque é furada, porque a gente vai sofrer, né? Então ele sabe e para nós ele só quer o que é bom, o que é justo, né? Jamais ele vai te dar uma coisa que vai te morder depois. Jamais ele vai te dar uma coisa que vai te fazer sentir dor depois. Então esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus. Aquele que cuida com amor, com carinho, com amor ágape, aquele amor infinito que a gente não encontra em seres humanos nenhum. A gente não encontra dentro do nosso coração o amor de Deus. O amor de Deus, ele é único por nós. Então, Jesus nesse evangelho, ele vem nos dizer, é até um evangelho extenso, né, grande, mas Jesus vem nos dizer, né, e dizia àquele povo ali, por que vocês não acreditam em mim? Se vocês estão vendo a olho nu os meus milagres, será que eu, era como se Jesus dissesse assim, será que eu, como um homem normal, eu teria esse poder de fazer isso? Como? Né? Como? Não. Eles viam que ele era uma pessoa diferenciada, mas eles não queriam acreditar. Por quê? Porque Jesus era um homem que vivia no meio deles, né? Era filho de um carpinteiro, de uma pessoa pobre, né? Então eles não acreditavam e até hoje não acreditam. Vocês podem ver que
essa religião dos judeus não acredita em Jesus, não fala em Jesus. Tem Jesus como um homem normal. Aí hoje Jesus vem nos ensinar isso. A gente não pode desviar o nosso pensamento, né, na fé que a gente tem. Que Jesus é Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o único Filho de Deus que foi dado, né, para ser morto daquela forma trágica, numa cruz, derramando todo o seu sangue para a nossa salvação, né? Agora na Semana Santa vai começar agora domingo de Ramos, né? E a gente vai ver toda a trajetória de Jesus, a gente vai ver todo o calvário de Jesus ali, durante aquela semana maior, que é aquela semana onde Jesus foi torturado, né, até a morte e morte de cruz. A gente vai ver cada etapa. É por isso que há um respeito na Semana Santa, né? Existe um respeito na Semana Santa de você não comer carne, pelo menos carne vermelha, pelo menos na sexta-feira da Paixão. Quem tem condições de ter lá o seu peixe e a sua carne da semana e pode opinar, você pode passar a semana todinha fazendo uma penitência de comer peixe, né? Uma penitência, um jejum, não. Essa Semana Santa eu não vou comer carne, eu vou comer peixe. Então você come um peixe, você come ovos, você faz uma salada. Existem várias saladas maravilhosas que você pode temperar, dá para você comer com feijãozinho, com a farinha. Então assim, não é obrigado a você comer a semana toda, mas pelo menos na sexta-feira, a gente guardar a sexta-feira da Paixão, que é o dia aonde Jesus vai morrer às 3 horas da tarde, né? Então, Jesus vem nos mostrar que a gente não pode tirar ele da nossa vida, a gente não pode ver os milagres acontecerem e depois de um tempo a gente deixar que a aridez espiritual nos tome conta e a gente esqueça dos milagres que ele fez diante de nós. Porque todos nós somos assim, a gente tem a mania de pedir, 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 pedir. Chega um determinado tempo que a gente está prestes a receber a graça. Aí a gente recebe a graça e depois que a gente recebe, a gente dá no pé. A gente, Senhor, agora eu não tenho tempo não, viu? Agora eu não tenho tempo de ir para a tua igreja, agora eu não tenho tempo de ler tua palavra, não tenho tempo de dobrar o joelho. Eu não tenho tempo não. Porque assim eu estou trabalhando muito e o trabalho está me consumindo muito e eu não tenho tempo, né? A gente esquece, ou seja, a gente vê o milagre e ao mesmo tempo a gente deixa de acreditar em Jesus. É como se Jesus fosse um homem normal, como se Jesus fosse uma pessoa, né? Porque a partir do momento que eu não sigo em oração, que eu não sigo no meu jejum, na minha penitência, né? Eu não sigo na minha responsabilidade de assumir um compromisso de ter uma intimidade com Deus todos os dias da minha vida, né? Eu tenho ele como uma pessoa normal, né? Eu só vou lembrar que ele é filho de Deus, eu só vou lembrar que ele é Deus, que ele é todo-poderoso quando eu preciso de alguma coisa. Quando eu preciso, aí eu começo a dobrar meu joelho, já vou lá me confessar, né, das coisas erradas que eu fiz, aí eu já começo a ir direitinho ali para a igreja, aí eu vou no domingo, aí eu já vou na segunda, eu já vou na terça, aí eu já começo a ficar todos os dias na igreja, né? Mas por quê? Porque eu tenho algo a pedir e a querer de novo, né? Aí eu começo a olhar para Deus, para Jesus como filho do homem verdadeiramente, né? E a gente não pode ser assim, né? A gente tem que acreditar que ele é filho de Deus sempre, na doença, na saúde, na alegria, né? Em todo o período da nossa vida, em todas as fases da nossa vida, a gente tem que acreditar e nunca desacreditar. Ver os milagres, mas continuar acreditando em Jesus, né? Então, um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.